noite a todos. Mais uma vez saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz ontem. Nós aproveitamos o tema de Dort, que falava a respeito de como a eleição deve ser ensinada à igreja no seu tempo devido e da forma devida, principalmente para o consolo do povo de Deus. E nessa noite, então, a parte que me foi passada dos cânones para tratar está no capítulo 1, no artigo 3º, que pode ser resumido pela pergunta: por que evangelizar? Diz assim a seção: para que os homens sejam conduzidos à fé, Deus envia, em sua misericórdia, mensageiros desta mensagem, muito alegre, a quem e quando Ele quer. Pelo ministério deles, os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Porque como crerão naquele de quem nada ouviram, e aqui nós sabemos que a melhor tradução, do grego é: porque como crerão naquele a quem não ouviram. Isso é importantíssimo, é o próprio Senhor Jesus falando, não é a respeito de Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Isso se encontra em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, mostrando mais uma vez que os cânones de Dort, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os símbolos de fé de Westminster e outras confissões, outros credos, outros catecismos são extremamente bíblicos e não poderia ser diferente. Por que então evangelizar? Se nós vimos ontem que é Deus quem elege, que é Deus quem faz a obra. Isso já está tratado, por exemplo, naquela grande obra de J.I. Packer, Evangelização e a Soberania de Deus. Se você ainda não teve acesso a esse livro, por favor, adquiram para você poder ler e então entender que isso é uma falácia, que calvinistas não evangelizam, que aqueles que acreditam na doutrina da eleição necessariamente acabam se tornando o que hoje na teologia se chama de hipercalvinismo. Aqueles que realmente dizem: ora, Deus vai trazer os seus eleitos independentemente dos meios. Se tem uma coisa que esse artigo de Dort deixa claro, é que a soberania de Deus não trata apenas dos fins, ou seja, da salvação dos eleitos. Mas a soberania de Deus também diz respeito exatamente aos meios pelos quais eles serão salvos. Eu queria pedir então que vocês abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos. Atos do Senhor Jesus Cristo ressurreto, por meio dos apóstolos, pelo poder do seu Santo Espírito e da sua palavra. Esse é o livro, esse é o título do livro que é chamado hoje de Atos dos Apóstolos. Mas que na verdade quer dizer isso: os atos do Senhor Jesus Cristo ressurreto, sentado no seu trono, por meio dos seus apóstolos, pelo poder do seu Santo Espírito e da sua palavra. Atos capítulo 16. Se você quer realmente saber por que evangelizar, se Deus é soberano, por que então ainda fazer a obra? O livro de Atos é um livro perfeito para isso. Eu sugiro até para a congregação, que se Deus quiser vai se tornar igreja logo, se não o fizeram ainda, que façam isso logo, passem por uma exposição nesse livro, é fantástico. Muitas vezes nós nos pegamos aí temendo o livro de Atos, nós geralmente fugimos por aquela tangente que parece viável e nós dizemos: não, o livro de Atos é meramente histórico, não é prescritivo. Isso com medo, dos dons revelacionais. E a cessação desses dons, ela não pode ser, ou
talvez aqueles que acreditam na não cessação, não pode ser um empecilho para que entendamos o livro de Atos, não apenas como relato histórico, mas sim prescrição de Deus para como a igreja deve ser ainda hoje. É importante ver o livro como um período de transição. É importante ver que no livro aconteceram coisas que hoje não acontecem mais. E nós temos todas as explicações bíblicas para isso. Atos 16, a partir do versículo 6 até o versículo 15. Desse texto eu vou tirar alguns princípios que nos ajudam a responder então, por que evangelizar? Ou talvez melhor, por que continuar evangelizando, fazendo missões até a volta do Senhor Jesus Cristo? Diz assim o texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, obrigado por esses momentos gloriosos que nós temos juntos como igreja, de aprendermos mais de Ti e da Tua missão. Ó Senhor, obrigado, porque a doutrina que flui das Tuas Sagradas Escrituras, ela não é algo que fica no passado, ela não é algo que fica nos livros ou nos debates teológicos daquelas épocas, mas permanece viva para nós hoje, quando precisamos ainda defender a nossa fé e ao mesmo tempo fazer avançar a nossa fé, principalmente na busca daqueles que ainda estão perdidos e pertencem ao Senhor. Ó Deus, nós ainda oramos para que em nossa geração nós possamos verdadeiramente ver um avivamento. Nós cremos que o Senhor assim pode fazer, por meio da sua soberania, sabendo que é por meio dos seus meios que podemos alcançar tal objetivo. Tende misericórdia de nós, misericórdia desta congregação, de toda a igreja em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando nós falamos sobre arminianismo, remonstrantes, contra-remonstrantes, nós precisamos lembrar também que ali não foi o começo do debate. Nós podemos dizer que o debate começou já lá no Éden, quando a serpente tenta deturpar a palavra de Deus, e ali ela insere então na mente de Adão e Eva a total condição de salvação por obras. Mas nós vemos então que ao longo da história, a luta é sempre entre aquilo que Satanás sugere e a graça de Deus. E existe um personagem importantíssimo que não apenas nos ensinou muito sobre a graça de Deus, mas que foi também, obviamente, objeto dessa graça, que é Agostinho. Então, quando os contra-remonstrantes ou os calvinistas se levantam para defender a fé, eles sabem que na história, lá há muito tempo, já houve um homem que se levantou
para lutar pela fé, que naquele momento estava sendo atacada por um homem chamado Pelágio. E nós olhamos então para as obras de Agostinho, e elas não são obras apenas teológicas ou filosóficas, mas existe uma obra dele chamada As Suas Confissões, e nela ele escreve o seguinte a respeito da sua conversão: E tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda preso ao passado e por isso gritava desesperadamente. Por quanto tempo? Por quanto tempo direi ainda? Amanhã, amanhã. Por que não agora? Por que não, por fim, agora, a minha indignidade? Um dos trechos dessa obra fantástica, onde ele realmente abre o seu coração e nos mostra quem ele era, como ele foi transformado. E nós sabemos também da sua biografia, que a sua conversão se deu quando ele está irritado mais uma vez com a sua situação, e talvez até irritado com Deus, ele joga longe a Bíblia que estava com ele, e de repente ele ouve algumas crianças brincando e gritando, tole lege, que em latim significa toma e lê, toma e lê. E aí ele usou aquilo como um imperativo, voltou à Bíblia que ele havia jogado longe, e ao abrir as Sagradas Escrituras, ele abriu no seguinte texto, por favor, Romanos 13. Romanos 13, versículos 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14, foi isso que Agostinho leu, naquilo que ele diz que foi a sua conversão. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E se você sabe ou conhece um pouquinho da biografia de Agostinho, você sabe que ele tinha muita dificuldade nessa área sexual. Então esse texto se encaixa perfeitamente com a sua vida, e ele entende esse chamado das Escrituras para que ele finalmente então se arrependesse e chegasse ao conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. Agostinho então é esse grande personagem que foi objeto da graça de Deus, assim como nós vemos então nesse texto aqui, mais um personagem que nos ajuda a entender então, por que continuamos evangelizando em pleno século 21, por que continuamos fazendo missões. Volte lá para Atos 16 então, e nós vemos aqui o contexto agora da segunda viagem missionária de Paulo. Ele tem a primeira viagem missionária, nós sabemos por onde ele passou plantando igrejas. Nós temos então a grande controvérsia sobre a circuncisão e outras questões. O Concílio de Jerusalém se reúne, decisões são enviadas agora para as igrejas, e Paulo, Barnabé, juntamente com outros, levam essas decisões para que elas fossem obedecidas, porque elas eram bíblicas, porque elas estavam realmente baseadas no Evangelho e na graça de Deus. Mas quando nós vemos aqui o que está acontecendo, infelizmente, nesse período aqui, nós temos uma disputa ou uma certa briga dentro do colégio ali missionário, né? Paulo
e Barnabé agora não vão mais continuar juntos. E a disputa acontece então ali no final do capítulo 15. A disputa aconteceu por causa de Marcos, se Marcos deveria ir ou não. E aqui nós temos, interessantemente, a obra do Senhor continuando apesar da situação. E nós podemos entender então que na soberania de Deus, duas equipes continuam fazendo a sua obra. Barnabé e Marcos vão para Chipre. A Bíblia não relata mais essa história e continua relatando então a história de Paulo e da sua nova equipe. E é exatamente nesse sentido que nós vamos aprender que por que devemos continuar evangelizando, fazendo a obra missionária. Exatamente por causa da soberania de Deus, que nos ajuda a saber para onde devemos ir e que principalmente continua atuando na conversão dos seus eleitos. A obra da evangelização, a obra missionária, ela continua então baseada na soberania de Deus, para decidirmos onde devemos ir e especialmente na conversão dos seus eleitos. E aqui nós vemos então a primeira parte desse trecho, a partir do versículo 6 de Atos 16, a soberania de Deus nas decisões missionárias. Leia mais uma vez comigo, versículos 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Interessante isso aqui. Porque quantas vezes nós vemos a igreja fazendo missões de forma completamente desorganizada. Nós temos que fazer missões, então vamos fazer de qualquer jeito. E nós começamos a perceber aqui, como já vimos ontem, que o maior interessado na expansão do seu reino é o próprio Deus. É a própria Santíssima Trindade. É interessante como Lucas aqui coloca dois aspectos. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo, e no versículo 7 nos é dito que o Espírito de Jesus não o permitiu, não permitiu que fossem para Bitínia. Mais uma vez, a manifestação do domínio, do controle de Deus, até mesmo na obra missionária. E graças a Deus por isso, que não depende exclusivamente de nós ou apenas de nós. A Santíssima Trindade está muito mais interessada em expandir o reino do que nós mesmos. E nesse sentido nós vemos aqui essa relação maravilhosa manifestada na terceira pessoa da Trindade. No versículo 6, ele é chamado de Espírito Santo. No versículo 7, ele é chamado de Espírito de Jesus. E aqui nós vemos então uma doutrina maravilhosa que foi também alvo de debate num concílio muito cedo, depois da era apostólica, onde algumas pessoas diziam: não, o Espírito Santo procede só do Pai. E outros insistiam: não, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E talvez você pense assim: mas essa é uma discussão muito inútil? Essa é uma discussão apenas para os seres experimentados na teologia? E não é. Por uma razão simples. É porque as Escrituras nos ensinam que na doutrina da Trindade, o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho. Ele é o Espírito de Jesus.
não é uma discussão tola ou absurda, ou meramente escolástica, como alguns discutiam o sexo dos anjos. É uma discussão que determina o nosso entendimento da economia da Trindade na salvação dos eleitos. É o Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que está fechando as portas para a Ásia. Mas nós já vimos ontem. Pedro escreve para essa mesma região, para os crentes ali. Deus faria a sua obra, não naquele momento. Isso nos mostra mais uma vez o quanto nós precisamos estar em sintonia, ou melhor, em total dependência de Deus, naquilo que nós chamamos o avanço missionário. E nós vemos então como o Espírito Santo, ele acaba manifestando a Paulo para onde eles deveriam ir. Se eles são impedidos aqui, isso não significa então que outras portas não se abrirão, pelo contrário, a Europa agora é escancarada. Essa mesma Europa, que está fazendo parte aqui das nossas aulas de história, certamente fará parte hoje na próxima palestra. Olha mais uma vez a soberania de Deus, que usou um país como a Holanda para enviar missionários para diversos lugares do mundo, e hoje esse próprio país necessita de missionários. Assim como outros países da Europa precisam talvez que nós brasileiros nos acheguemos lá com o Evangelho da Graça, para que Deus mais uma vez haja ali naqueles lugares. Como é que Paulo então sabia que agora ele deveria ir à Macedônia? O versículo 9 deixa isso claro. Eles chegam então a Troade e lá ele recebe uma visão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi exatamente assim que o pastor Bruno descobriu que ele deveria ser ministro da Peregrinos. Ele teve um sonho? Não teve. Teve uma visão? Não teve. E aqui nós vemos então a importância da interpretação correta do livro de Atos. Coisas que realmente aconteciam naquela época por causa da revelação que ainda estava aberta ou não completa, e que uma vez que ela é então consumada, aqueles dons, eles não mais continuam somente os dons ordinários e permanentes. Eu mencionei hoje para o pastor Abraham que eu tive a oportunidade de ir ao Timor-Leste. E eu fiquei impressionado ontem, eu não sabia dessa informação, que os holandeses foram à Indonésia. Então, não apenas missionários, mas eram grandes navegadores, né? E por que eu fui para Timor-Leste? Porque eu tive um sonho? Porque eu tive uma visão? Não. Porque uma irmã em Cristo, brasileira, trabalhando naquela nação, que estava agora recebendo profissionais brasileiros para a reconstrução da nação, ela esteve em nossa igreja em Brasília e falou: olha, a igreja em Timor-Leste precisa de uma ajuda nessa área. E então a igreja ali em Brasília reuniu algumas pessoas, e esse grupo foi enviado então para uma chamada viagem missionária curta, de um mês, para fazer uma obra determinada ali. Ou seja, Deus continua fazendo a sua obra, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando exatamente aquilo que nós precisamos, sem sonho ou visão ou coisas extraordinárias, para saber onde Ele quer que nós estejamos. Por que Teófilo Otoni? Porque Deus quer que o Evangelho continue sendo pregado ali. Talvez como ele nunca tenha sido antes. E assim, Deus continua a sua obra maravilhosa, na sua soberania, e sem excluir a nossa responsabilidade. Olha o versículo 10. Assim que teve a visão,
e imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante a questão da responsabilidade aqui. Eles receberam uma visão, está definido, estava claro, eles foram impedidos aqui, foram mandados ir para lá, o que mais vai se discutir? E Lucas deixa claro que eles então concluindo que Deus nos havia chamado. E a ideia desse verbo é que houve uma reunião. Olha, o Espírito Santo fechou a porta aqui, eu tive essa visão, e agora? E Deus usa essa corporatividade para que em oração chegue-se à conclusão: vamos para tal lugar anunciar o Evangelho. Missões e evangelização se faz com estratégia responsável, baseada na soberania de Deus. E muitas das nossas confusões e irresponsabilidades são baseadas na soberania de Deus. Tipo, nós temos que ir. Deus está mandando. Como é que nós vamos? E aí nós percebemos, não sei se essa é a experiência de vocês, mas infelizmente lá no Piauí ainda continua acontecendo muito isso. Congregações que são plantadas sem planejamento, que acabam fechando. Trabalhos que não conseguem continuar. Questões que certamente seriam bem resolvidas se antes se parasse um pouquinho para ver as possibilidades reais e coisas do tipo. Aqui então, não sei se você percebeu, até o versículo 9, a narração de Lucas, ela está na terceira pessoa do singular e do plural. Mas no versículo 10 a transição é imediata, ele fala: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, Lucas é inserido na missão. E vocês sabem que Lucas não foi apenas um evangelista, mas ele foi também um médico. E aqui não se sabe ao certo por que é que ele viaja com Paulo, mas há uma probabilidade muito grande dele ter viajado por causa dos seus conhecimentos medicinais, o seu cuidado nesse sentido. E aí nós vemos uma outra desorganização missionária. E você certamente já deve ter ouvido alguma situação assim, de como missionários muitas vezes acabam tendo que mendigar o seu sustento. O que acontece com missionários quando ficam doentes? Como é que a igreja cuida daqueles que são enviados para continuar evangelizando, para que Deus continue salvando os seus eleitos? E nós vemos então o quanto o livro de Atos tem a nos ensinar para que tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana sejam de fato a base do nosso avanço evangelístico e missionário. Onde plantar igrejas? Em bairros de periferia ou em bairros em que claramente pessoas vão ter acesso àquela palavra e vão ter agora como se desvencilhar da igreja mãe, porque os recursos já estão vindo da própria congregação. Isso de modo algum desafia a sabedoria de Deus, muito pelo contrário, demonstra o quanto nós estamos realmente comprometidos com o que a Bíblia ensina a respeito do porquê evangelizar. Isso nos leva então à segunda parte do texto. Se a soberania de Deus nos ajuda a tomar as decisões missionárias e a nos organizarmos para isso, a soberania de Deus, ela também age, obviamente, na conversão dos seus eleitos. Leia comigo mais uma vez, versículos 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Eu comecei falando para vocês sobre Agostinho e mencionei para vocês sobre o seu embate com Pelágio. E nós temos ali então esse grande herói da fé, defendendo a fé, em relação àquele então que estabelece o chamado pelagianismo e que continua então agora, numa certa medida, no semi-pelagianismo. E é exatamente contra isso que Dort se levantou. É exatamente contra isso que nós continuamos nos levantando hoje, para demonstrar que, ao invés de nos impedir de fazer a obra de Deus, essa doutrina da eleição e da salvação dos eleitos é que nos impulsiona então para sermos os melhores missionários, os melhores e mais dedicados evangelizadores. Olha para a história da igreja, como a própria história da igreja faz cair por terra essa ideia de que igrejas reformadas, calvinistas, não fazem evangelização. Nós já mencionamos ontem como Calvino mandou huguenotes para o Brasil. Nós vemos que o grande século das missões, o século XIX, ele foi realizado por missões realizadas por igrejas comprometidas com essa herança reformada. É exatamente nesse século que nós temos a vinda de Simonton para o Brasil e o estabelecimento da nossa denominação. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Paulo e sua equipe missionária conclui então que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho naqueles lugares e eles continuam a viagem. Eles saem de Troade, passam por Samotrácia, depois por Neápolis e finalmente chegam a Filipos. O próprio texto está nos dizendo, e quando estudamos as circunstâncias daquela cidade, nós vemos que ela era importante. Cidade importante, então, para que Deus realmente fizesse a sua obra naquele lugar que hoje nós chamamos de Europa. Mais tarde nós vemos o próprio Paulo escrevendo uma carta aos crentes dessa igreja aqui, mostrando a sua importância. E nesse sentido, então, nós vemos que nessa cidade eles permanecem alguns dias. E apesar de uma cidade importante, diferentemente de outras, talvez não tão importantes assim, ela não tinha uma sinagoga. E isso aqui na sequência das viagens missionárias de Paulo é uma informação importante. Por quê? Porque nós vemos aqui a obra de Deus sendo realizada de forma bem clara. Eles chegavam numa cidade e no 7º dia, para onde eles iam? Para a sinagoga. E lá eles pregavam o evangelho. E os judeus queriam rasgar as suas vestes. Alguns se convertiam. Mas devido à rejeição dos judeus, Paulo deixava claro: agora nós vamos para os gentios. E muitos dos gentios se convertiam. Judeus eleitos, gentios eleitos, ouviam o evangelho e criam. A obra é exatamente essa. Eles estão em Filipos, então, estão procurando uma sinagoga no 7º dia, mas eles não a encontram, não havia ali. O que eles encontram? Junto do rio, um lugar que pareceu de oração. Interessantíssima essa informação, principalmente para nós hoje em dia, quando nós entendemos que para haver uma sinagoga numa cidade, era necessário uma certa quantidade de homens, de liderança masculina,
que não é um aspecto apenas judaico, que não é um aspecto apenas do primeiro século, que é um aspecto bíblico, estrutural, de como Deus criou o homem e a mulher. Em Filipos não havia uma sinagoga, mas mesmo assim, mulheres se reuniam no dia separado para aquilo, para orar. Elas não precisavam tomar as rédeas e fazer aquilo que homens foram chamados para fazer. Essa é uma lição maravilhosa para nós hoje. No século 21, com toda essa carga que nós temos recebido, e principalmente as nossas mulheres, de receberem responsabilidades que nunca foram delas e nunca serão. E olha que coisa maravilhosa, essas mulheres estavam aqui, provavelmente orando. Deus manda uma sinagoga, Deus manda homens, Deus manda então um local para nós nos reunirmos adequadamente como o Senhor estabeleceu. E elas recebem muito mais que uma sinagoga. Elas recebem uma igreja por meio da conversão de Lídia. Nós não sabemos exatamente quem eram as outras mulheres. Pelo contexto aqui, provavelmente, essas mulheres, elas eram da religião judaica, ou algumas parecidas com a situação de Lídia, que aqui é descrita como uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que era exatamente do lugar onde Deus havia impedido que eles fossem, e ela era temente a Deus. E é importante essa expressão. Às vezes a gente só pensa em Lídia como vendedora de púrpura, e a gente imediatamente faz aquela conexão, viu? Quando você for evangelizar ou fazer missões, procura os empresários da cidade, porque se eles se converterem, a arrecadação imediatamente já começa adequadamente, tá? Sim, isso faz parte da estratégia. Mas a ideia principal aqui é que ela era temente a Deus. E essa expressão é a mesma usada para Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Ali a expressão é ainda mais detalhada, porque ele era temente a Deus, ele orava e ele dava esmolas. Ou seja, ele era quase um crente. Ser temente a Deus aqui, nesse contexto, significava que eles estavam bem pertinho, mas não eram ainda regenerados. E você vê a importância disso num contexto como o nosso. Eu mencionei para vocês que eu vim do catolicismo romano, e vocês certamente ou já passaram pelo catolicismo romano, ou têm parentes ou amigos bem ligados ainda a essa falsa religião, a essa falsa igreja. Mas pense comigo, como o Brasil hoje é um campo missionário em potencial altíssimo, se nós considerarmos apenas os romanos, e nós temos nos esquecido disso. Talvez nos convencemos de que isso não é uma realidade, de que romanos, por mais que eles acreditem em monoteísmo, façam suas preces e até deem esmola, eles não são regenerados. O seu amigo, colega, familiar, católico romano, precisa desesperadamente ouvir o Evangelho da graça, para que ele então seja salvo pelo poder do Espírito Santo. Essa é a imagem de Cornélio, essa é a imagem de Lídia aqui. E como é que foi que Lídia creu? Como é que foi que Lídia acreditou? É porque Paulo era um excelente pregador? É porque ela viu naqueles homens algo diferente, e isso então obviamente a fez crer? As Escrituras são claras. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Mais uma vez, uma bomba no pelagianismo.
uma bomba no semipelagianismo, uma bomba na remonstrância, uma bomba no tal livre-arbítrio. Se Deus não tivesse aberto o coração de Lídia, Paulo poderia ter pregado o seu sermão mais preciso. Aqueles homens poderiam ter sido os mais piedosos possíveis. Lídia continuaria meramente uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e, traduzindo para os nossos dias, uma amiga do Evangelho. Amigos do Evangelho continuam indo para o inferno da mesma maneira que aqueles que odiosamente se levantam contra o Evangelho. É por isso que nós continuamos a evangelização, é por isso que nós continuamos as missões, porque é exatamente por esse meio que Deus vai continuar abrindo o coração daqueles que nós chamamos de eleitos. Era impossível Paulo saber que Lídia ou qualquer outra ali era eleita de Deus. Mas quando ele prega, o Espírito Santo, que foi o mesmo que os impediu de ir para a Ásia, e uma mulher da Ásia é salva agora nas terras da Europa, porque os caminhos do Senhor são misteriosos, mas são de fato infinitamente mais sábios do que os nossos. E nos cabe a mera humildade de continuarmos fazendo a obra de acordo com a palavra e rogando a Deus para que vejamos resultados. Sim, não há problema nenhum nisso. E eu espero que a Peregrinos não se contente em ser uma igreja de 30, 40, 50 pessoas. Muitas vezes nós achamos que isso é uma prova da nossa luta pela verdade, ninguém quer ser tão reformado como nós, e aí somos igrejas pequenas mesmo. E o Senhor Jesus Cristo então nos dá em abundância. Sim, a gente tem que tomar cuidado com o inchaço, a gente tem que tomar cuidado com um crescimento que não é crescimento bíblico, mas não devemos ter medo disso. Uma igreja que, como eu estava falando com o pastor Bruno, ela na verdade já é transplantada, e isso é maravilhoso, em tempo recorde vai se organizar, glória a Deus por isso. E qual é o próximo passo da Peregrinos? Qual é o próximo ponto de pregação? Qual é a próxima plantação? E aí nós vemos, diante desse argumento, que sim, nós devemos estar abertos para aqueles que infelizmente em suas igrejas, ou talvez em falsas igrejas, não têm mais ouvido o Evangelho e vêm para cá. Mas quando é que nós vamos experimentar um crescimento que não vai envolver apenas transferência de outras igrejas, mas católicos romanos convertidos ao Senhor, espíritas convertidos ao Senhor, homossexuais convertidos ao Senhor? Esse povo aí de BH, como eu fiquei impressionado, nos seus bares, na sua vida noturna, deixando essas coisas para estar aqui, numa sexta-feira à noite, ouvindo sobre Dort, e sobre Armínios, e sobre a graça de Deus. Nós cremos que só Deus pode abrir os corações. Isso é a verdadeira doutrina da salvação. A salvação pertence ao Senhor desde o Antigo Testamento e continuando no Novo Testamento e até hoje e a volta do Senhor Jesus Cristo. Quais são algumas evidências para saber se nós realmente cremos nisso e praticamos essas coisas? O versículo 15 nos mostra: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso.
Nós temos aqui uma outra temática que obviamente Dort trata também, assim como toda a teologia reformada, a questão do sinal do pacto, o batismo não apenas infantil, mas o batismo doméstico, o batismo da casa toda, o batismo baseado naquilo que é a promessa do pacto para os pais e para os filhos, a representatividade familiar. Quando você vê a expressão toda a sua casa foi batizada juntamente com Lídia, nós vemos isso sendo claramente baseado naquilo que Gênesis 17, quando o sinal da circuncisão é inserido ali na história de Abraão. Ele e toda a sua casa receberiam o sinal da aliança. Obviamente, naquela dispensação, os homens, a masculinidade. E agora, como nós vemos no próprio livro de Atos, capítulo 8, versículo 12, quando Filipe chega em Samaria, o texto diz claramente: homens e mulheres eram batizados. Homens e mulheres, e hoje meninos, crianças e meninas, bebezinhas, filhas do pacto, são batizadas. E aqui nós vemos uma conexão que muitas vezes pode nos fazer cometer erros também, não só doutrinários, mas na prática. De como claramente Lídia foi eleita, se converteu pela graça e recebeu o sinal da aliança, mas nessa doutrina então do batismo e da representatividade, nós devemos tomar todo cuidado para não negligenciarmos também o Evangelho para os nossos filhos, para não presumirmos a sua eleição apenas por causa do pacto ou das promessas. E se não conseguimos então evangelizar fora, que pelo menos dentro dos nossos lares então os nossos filhos realmente recebam a palavra e que sejam apontados a Jesus Cristo para a sua salvação. A eleição, ela é manifestada em vários aspectos também pelo sinal da aliança. E uma outra manifestação acontece aqui, quando Lídia roga àqueles homens que eles permanecessem em sua casa. O texto diz: e nos constrangeu a isso. Eu comecei aqui me despedindo de vocês, dizendo que a hospitalidade mineira é algo conhecido universalmente. Se a hospitalidade mineira já é boa, imagina a hospitalidade de crentes mineiros. Isso mostra o quanto você entendeu a sua função em missões e evangelismo. O quanto você abre a sua casa, o quanto você abre o seu bolso, o quanto você entende que tudo que você tem e tudo que você é deve, na verdade, se concentrar exatamente naquilo que a igreja faz para a continuada tarefa da salvação dos eleitos de Deus, que ainda estão perdidos por aí e mortos em seus delitos e pecados, até que, como Lídia, ouçam a palavra, tenham seus ouvidos abertos, seus corações transformados e passem então a ser peregrinos como vocês, dizendo ao Senhor: Deus, não só o meu coração, como Calvino dizia, mas a minha casa, o meu carro, tudo, Deus, usa agora para salvar mais e mais e mais eleitos. Eu concluo dizendo que nunca é tarde para você ser batizado. Agostinho foi batizado aos 33 anos de idade. E todas as vezes que nós falamos sobre 33 anos, geralmente vem aquela expressão em nossa mente, né? A idade de Cristo. Como assim a idade de Cristo? Ele teve várias idades, até 33 anos. Você tem que falar, sim, a idade em que Cristo morreu.
pela história ali, pelo calendário e tudo mais. E essa então é a informação mais preciosa que, como nós vimos ontem, dá sentido à doutrina da eleição e nos impulsiona a continuarmos realizando os meios pelos quais Deus salva os pecadores. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela presciência de Deus, não isentando os homens de sua responsabilidade como assassinos. Mas diante do sermão de Pedro, que os chamou de assassinos, mas diz que naquele mesmo sangue eles tinham redenção, eles disseram: o que faremos agora? E ele disse: se arrependam e sejam batizados. E 3.000 assim o fizeram. Nunca é tarde. Que a Peregrinos possa crescer, plantar mais igrejas e ser modelo então dessa realidade, que o verdadeiro calvinista é o mais humilde e o mais pronto a doar a sua vida para a salvação dos perdidos.